Hey there, Brainiac Welcome! A gente vai dar continuidade à nossa série de neuroanatomia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os forames do crânio, tudo bem? Então já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início às nossas explicações. Pessoal, forame significa buracos. Então quando a gente fala de forames do crânio, a gente vai estudar sobre os buracos que a gente tem no nosso crânio e quais estruturas importantes vão passar por dentro deles, tudo bem? Mas para a gente entender a localização desses forames, primeiro a gente tem que saber como que a gente está olhando para esse crânio. Então, quero que vocês imaginem que a gente está olhando dessa forma aqui, ó. Imagina uma vista lateral do crânio. Agora, imagine que a gente corte ele dessa forma, faça um corte transversal e tire essa parte de cima. E a gente vai olhar aqui por cima do crânio. Então, a gente vai conseguir visualizar aqui dentro do crânio, tudo bem? Então, é exatamente essa vista que a gente tem aqui. A gente fez um corte transversal, tirou a parte de cima e a gente está visualizando aqui dentro do crânio. Aqui a gente tem a parte mais anterior do crânio e aqui a gente tem a parte mais posterior, tudo bem? Então, de cara, a gente consegue visualizar que a gente tem vários desses buraquinhos, a gente tem vários forames do cérebro, vários forames do crânio. E o que a gente vai fazer agora é identificar cada um desses forames, começando na parte mais anterior do cérebro e descendo até chegar à parte mais posterior, tudo bem? Então, de cara, pessoal, a gente consegue visualizar que na parte mais anterior a gente tem esses vários buraquinhos aqui. Esses vários buraquinhos aqui a gente chama de placa cribiforme. A placa cribiforme é por onde passa o nervo craniano de número um, o nervo olfatório. A gente fala disso melhor na nossa aula de neurofisiologia da olfação. Mas em resumo, pessoal, o nosso nervo olfatório ele vai passando embaixo do telencéfalo e ele emite vários neurônios. E esses neurônios eles vão passando pelos buraquinhos que a gente tem aqui na placa cribiforme, que é exatamente isso aqui, esses buraquinhos aqui. Depois, quando a gente desce um pouco, gente, a gente consegue visualizar esses aqui, que é o canal óptico, por onde passa o nervo craniano de número 2, o nervo óptico. Então, se a gente lembrar como é que o nervo óptico ele funciona, a gente consegue identificar facilmente que esse é o canal óptico. E fica bem tranquilo da gente visualizar depois, não precisa decorar, é só a gente entender esse processo. Então a gente lembra que o nervo óptico ele começa lá na retina. Ele vai descendo, eles vão cruzar os nervos ópticos dos dois lados, isso chama quiasma óptico, e depois ele vai se juntar lá no nosso lobo occipital. Então, se a gente pensar dessa forma aqui, fica muito tranquilo da gente ver que esse é o canal óptico. Por quê? Vamos pensar que os nervos ópticos eles estão aqui lá, aqui no lobo occipital. Então, eles vão passar, eles vão cruzar, e um vai passar aqui pelo canal óptico, vai chegar lá no olho. O outro é a mesma coisa. Ele vai começar aqui no lobo occipital, ele vai cruzar por meio do quiasma óptico, depois ele vai passar por esse canal até chegar lá no nosso olho, tudo bem? Então a gente já viu a placa cribiforme, por onde passa o nervo craniano de número um, o nervo olfatório, e a gente visualizou também o canal óptico, por onde passa o nervo craniano de número 2, o nervo óptico, tudo bem? Agora, pessoal, em uma outra visão, a gente consegue ver que aqui a gente tem o canal óptico e logo embaixo do canal óptico a gente tem a fissura orbital superior. Essa fissura orbital superior vão passar todos os nervos cranianos relacionados com os movimentos dos olhos. São os nervos cranianos de número 3, número 4 e número 6. Ou seja, o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente. Então você pode estar se perguntando, se por aqui passam os nervos 3, 4 e 6, cadê o nervo de número 5? O nervo de número 5, pessoal, é um nervo trigêmeo. E para a gente entender por onde que ele passa, é importante a gente entender como que ele funciona também. O nervo trigêmeo, pessoal, como o nome ele já fala, ele se divide em três partes. O nervo trigêmeo ele vai virar um nervo oftálmico, um nervo maxilar e um nervo mandibular. Esse nervo oftálmico ele vai passar por essa região próxima do olho. Então ele vai passar por esse mesmo buraco onde o- os nervos que estão relacionados com os movimentos do olho eles vão passar também. Então, pela fissura orbital superior, vai passar o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo abducente e uma das ramificações do nervo trigêmeo, que é o nervo oftálmico, tá bom? Já já a gente vai identificar onde as outras ramificações do nervo trigêmeo vão passar. Mas por aqui vai passar só o nervo oftálmico e o nervo oculomotor, o troclear e o abducente. Então agora vamos voltar para aquela mesma visão que a gente estava vendo anteriormente. Então a gente, agora pessoal, a gente consegue ver que a gente tem um conjunto de três forames aqui. Eu gosto de pensar neles juntos porque eles fazem uma linha diagonal. Então quando a gente vai identificar, fica bem mais tranquilo de a gente pensar dessa forma. Os três que fazem uma linha diagonal. Esses três aqui que são
o forame redondo, justamente por conta do nome dele, porque ele é mais arredondado, ele parece uma bolinha. Esse aqui que é o forame oval, que também recebe o nome por conta do formato dele, que tem um formato mais ovalado. E esse que é o forame espinhoso, que ele também lembra que é só um espinhozinho, só uma fincadinha. Ele é bem pequenininho. Então aqui, pessoal, pelo forame oval, vai passar, e pelo forame redondo, esse aqui, e pelo forame oval, vão passar as outras ramificações do nervo trigêmeo. Então aqui vai passar o nervo maxilar pelo forame redondo, e aqui no forame oval vai passar o nervo mandibular, tudo bem? Aqui no forame espinhal, pessoal, ele é muito pequenininho, não dá para passar pares de nervos cranianos aqui. Então por aqui vão passar dois vasos sanguíneos muito importantes, que é a veia e a artéria meningia média, tudo bem? Uma artéria responsável por nutrir grande parte das nossas meninges. Então o que que a gente já viu? A gente viu a placa cribiforme, por onde vão passar, por onde vai passar o nervo olfatório, o canal óptico, por onde passa o nervo óptico, a fissura orbital superior, por onde vai passar o oculomotor, o troclear, o abducente e o nervo oftálmico, que é ramo do trigêmeo. Aqui, o forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso, por onde vai passar o nervo maxilar, o nervo mandibular e a veia e a artéria meningia média. Tudo bem? Agora, gente, passando para a parte mais medial, a gente consegue visualizar essa estrutura aqui, que é o forame lacerado, tá bom? Eu acho que é bem tranquilo, assim, na minha concepção é tranquilo lembrar esse nome, porque para ele, porque quando você bate o olho nele, realmente parece que ele não foi muito certinho, ele parece que ele não foi formado redondinho, ele é mais lacerado, parece que ele foi só destruído ali, só lacerado. Então, eu acho que pelo nome dá pra gente identificar tranquilo ele também. Mas como que a gente pode identificar ele de maneira mais fácil, para você não confundir? Pessoal, vocês estão vendo que aqui na parte do meio do cérebro, na parte média do cérebro, a gente tem um monte de ossinhos, a gente tem um conjunto de estruturas aqui. Isso aqui é chamado de célula turca. Na célula turca, a gente tem uma depressão, que chama fossa hipofisária, onde fica a hipófise. Mas o mais importante, nesse momento aqui pra gente, são esses chifrinhos aqui. Ela tem quatro chifrinhos, que chamam processos clinoides. A gente tem esses dois aqui, que são os processos clinoides anteriores, e esses aqui são os processos clinoides posteriores. Então, como eu estou falando para vocês agora, fica bem tranquilo da gente identificar. Mas quando a gente vai estudar sozinho, às vezes a gente não consegue identificar, diferenciar os nervos. Então, como que a gente consegue identificar o forame lacerado? O forame lacerado é esse que está bem do lado do processo clinoide posterior, tudo bem? Até para o nervo, para o canal óptico, pessoal, vocês podem pensar também que é esse que está do lado do processo clinoide anterior. E o forame lacerado é o que está perto do processo clinoide posterior, tá bom? Quando a gente fala do processo do forame lacerado, pessoal, como ele é um forame grande, a gente tende a pensar que passam estruturas importantes aqui por dentro dele. Mas, na verdade, a gente nem tem ele quando a gente nasce, então não tem estruturas muito importantes que passam aqui por dentro dele. Então, isso é até uma pegadinha de prova muito grande. Falar que passam com os pares de nervos cranianos, passam estruturas importantes aqui por dentro do fôrum lacerado, não passa, tudo bem? Então, é um canal que, igual eu falei para vocês, que a gente nem tem quando a gente nasce, a gente vai adquirindo ele à medida que a gente vai envelhecendo, tá bom? Então, aqui, forame lacerado fica do lado do processo clinoide posterior, tá bom? Só tem uma particularidade muito importante sobre ele. Aqui, numa terceira vista, vocês estão vendo que aqui a gente tem o nosso forame lacerado, mas além do forame lacerado, vocês estão vendo que aqui dentro dele a gente tem outro buraquinho. Esse buraquinho menor, ele é chamado de canal carotídeo. Esse aqui é muito importante, porque aqui é por onde vai passar a artéria carótida interna. A gente tinha comentado melhor sobre isso numa aula de irrigação arterial do encéfalo. Mas o que eu queria falar com vocês é que a irrigação na parte anterior do encéfalo, ela é dada pela artéria carótida interna. Então, a artéria carótida ela tem que encontrar uma forma de entrar aqui por dentro do crânio. E ela vai entrar justamente por aqui, pelo canal carotídeo, tudo bem? Então, todo esse forame aqui é o forame lacerado, e dentro do forame lacerado a gente vai ter outro buraquinho, que é o canal carotídeo. Passa dessa forma aqui, ó, pessoal. A gente tem a artéria carótida comum, que se ramifica em externa e interna, e a artéria carótida interna vai passar pelo canal carotídeo e entrar lá para irrigar todas as estruturas que a gente tem no encéfalo, da parte anterior. Tá tudo bem?
Então, o que que a gente já visualizou por enquanto, pessoal? A gente viu a placa gripiforme, por onde passa o nervo olfatório, o canal óptico, por onde vai passar o nervo óptico, a fissura orbital superior, por onde passa o oculomotor troclear e o abducente, e o nervo oftálmico do trigêmeo. Depois a gente viu esse conjunto de três forames aqui, que eles fazem uma linha diagonal, que é o forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso, por onde vai passar o nervo mandibular, o nervo maxilar e a artéria e veia meninge média, tudo bem? Depois a gente viu o forame lacerado, por onde não passam muitas estruturas importantes, mas dentro dele tem um canal carotídeo, por onde passa a artéria carótida, tá bom? Depois, gente, quando a gente vai descendo, a gente vê que aqui a gente tem um buraquinho. Não estou falando desse ainda, tudo bem? Estou falando desse menorzinho aqui. Esse menorzinho ele é chamado de meato acústico interno. Quando a gente estuda neurocrânio, muitas pessoas vão lembrar disso aqui. Neurocrânio e viscerocrânio, a gente vê um buraquinho aqui perto do ouvido que chama meato acústico externo. Se a gente for seguindo ele, a gente vê que ele vai cair nesse buraquinho aqui dentro, que é o meato acústico interno, tudo bem? Por aqui também vão passar dois pares de nervos cranianos, o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear, tudo bem? Então, meato acústico interno com o nervo, ou com o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear. Depois, gente, a gente tem esse grande forame aqui, ó. A gente consegue até visualizar ele dos dois lados nessa imagem. Então, esse grande forame é chamado de forame jugular. O forame jugular é por onde passa a nossa veia jugular. Então, a gente viu o canal carotídeo, por onde vai passar a artéria carótida, vai fazer a irrigação arterial do encéfalo, e depois o sangue venoso ele vai voltar por meio da veia jugular. E a veia jugular ela vai passar justamente aqui por meio do forame jugular. Mas esse buraco, pessoal, vocês estão vendo que ele é muito grande? Então ele não é um buraco só para passar a veia jugular. Então vai passar aqui a veia jugular e outros três pares de nervos cranianos, que é o nervo glossofaríngeo, o nervo vago e o nervo... glo- Peraí, só um minutinho, pessoal. Glossofaríngeo, vago e o acessório. Desculpa, tinha esquecido. Mas aqui vão passar os pares de nervos cranianos de número 9, de número 10 e de número 11. Então ia ficar faltando só um dos pares de nervos cranianos. A nossa tendência, pessoal, é pensar que o nervo hipoglosso, que é o nervo craniano de número 12, iria passar por aqui. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Esse aqui, ele é chamado de canal condilar, tudo bem? Então essa é outra questão que pode cair na prova, que a tendência é a gente errar. Porque a gente foi descendo e a gente foi vendo que cada par de nervo craniano ele vai passando por uma estrutura aqui, menos no forame lacerado e no canal espinhoso. Mas a gente tende a pensar que, como passaram o nervo de número 9, de número 10 e de número 11 por aqui, a gente pensa que o de número 12 vai passar por aqui, que é o canal condilar. Mas, na verdade, ele não passa aqui. Ele vai passar por um buraquinho que a gente tem aqui, que seria o canal do nervo hipoglosso. É um canal pititinho que a gente tem por aqui. E aqui, ao redor desse canal do nervo hipoglosso, a gente tem um grande forame também. Esse grande forame é chamado de forame magno. Magno que vem do latim, que significa grande mesmo. Então, realmente é um forame muito grande. É o maior forame que a gente tem no nosso corpo humano, que é por onde vai passar a nossa medula espinal, tudo bem? Igual eu comentei com vocês, aqui o grande forame magno, e do ladinho do forame magno, aqui está um pouco difícil de ver, a gente tem o canal do nervo hipoglosso. Então, pessoal, só mais uma vez, só para a gente fechar e sintetizar tudo que a gente viu na nossa aula de hoje. A gente tem a placa cribriforme, que é por onde vai passar o nervo olfatório. A gente tem o canal óptico, por onde passa o nervo óptico. E a gente tem a fissura orbital superior, aqui embaixo, por onde passa o nervo oculomotor, troclear, abducente e o nervo oftálmico do trigêmeo. Depois a gente tem esse conjunto de uma fileira diagonal de três forames, o forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso, por onde vão passar o nervo maxilar, o nervo mandibular, a veia e a artéria meninge média. Depois, pessoal, a gente consegue visualizar aqui o nosso forame lacerado, que fica logo do lado do processo clinoide posterior, que não tem estruturas importantes, uma pegadinha de prova geralmente, mas que dentro do forame lacerado
a gente consegue visualizar o canal carotídeo, por onde passa a artéria carótida interna, responsável por fazer a irrigação arterial da parte anterior do encéfalo. Tudo bem? Depois, pessoal, a gente visualizou esse aqui, que é o meato acústico interno, por onde passa o nervo facial e vestíbulo coclear. Depois a gente visualizou o forame jugular, por onde passa a veia jugular, responsável por fazer a drenagem venosa do encéfalo, os nervos glossofaríngeo, vago e acessório. E a gente tem aqui o canal condilar, tomar muito cuidado também, não é por aqui que passa o nervo hipoglosso, é por esse buraquinho que passa o nervo hipoglosso, que é o canal do nervo hipoglosso. E por último, a gente tem esse grande forame, que fica na parte mais posterior do cérebro, na parte mais posterior do crânio, que fica lá no nosso lobo occipital, por onde passa a nossa medula espinal. Ele é chamado de forame magro, tudo bem? Então, pessoal, mas é isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero de verdade ter ajudado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar, tudo bem? Até mais.